O tema a ser debatido, bastante amplo e muito polêmico, né? Trata-se de tatuagens. O cristão, o jovem cristão, o adulto, usar tatuagens é correto ou não? Isso pode fazer com que aqueles que usam tatuagem venham a ser condenados ao inferno, possam perder o direito à salvação? Qual é a sua opinião? Participe desse podcast. Vamos todos nós, com base na palavra de Deus, darmos as nossas opiniões. Jovem pode ou não pode usar tatuagem? Aqueles que acreditam que usar tatuagem é pecado e pecado mortal, e são muitos que defendem esta tese, eles usam como base para as suas afirmações, de forma específica, no Velho Testamento. Em Levítico, capítulo 19, 28, está escrito: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Eles usam muito esse versículo do capítulo 19 de Levítico: pelos mortos não ferireis vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Vocês já conheciam esse versículo? Já conheci, sim. A sua explicação, o que você tem a dizer sobre esse versículo e sobre usar ou não, ter ou não ter tatuagem? Na minha opinião, a tatuagem ela não é pecado quando ela vem carregada de um bom significado. Quando ela tem, por exemplo, às vezes alguém faz até uma tatuagem que está alinhada na fé da pessoa, né? Às vezes tatuagem de algo religioso que ela acredita ou de alguma crença que ela tem. Mas a tatuagem, quando ela está carregada de um significado ruim, né, que pode escandalizar a igreja ou ir contra os princípios do Senhor, eu acho que já é um pecado, sim. Glória a Deus, sabe? Muito bem, olha lá, hein? Defendeu a sua tese fundamentado na palavra de Deus, não é? Vamos falar a respeito, eu vou complementar aqui até para facilitar para a irmã Alice e também para você que está conectado. Nós vemos muitas vezes hoje a palavra de Deus, ela ser lida, a Bíblia ser lida de acordo com as conveniências, né? Então eu acredito que branco é branco, aí eu leio um pedacinho só do branco. Eu não leio o contexto completo. E nesse caso específico desse versículo de Levítico 28, nós temos que ler, não é só o 28, nós temos que ler o 27 e 28. Então eu vou ler os dois, porque tratam não de forma específica, porque aqui não está falando que não pode tatuar, né? Está falando não ferireis a vossa carne. Mas nós temos que ler os dois versículos. Você que está se conectando agora, vá avaliando, nós vamos pedir e vamos ler a sua opinião daqui um pouquinho, viu? Versículo 27 de Levítico: não cortareis cabelo arredondado os cantos da vossa cabeça, e tampouco as pontas da vossa barba. Ou seja, não cortareis os cabelos arredondados, nem as pontas da vossa barba, porque naquela época havia esse costume no meio dos povos pagãos, né? De cortar o cabelo dessa forma, cortar a barba. Então havia uma determinação para o povo de Israel que eles não deveriam cortar os cabelos nem as pontas das barbas. E no 28 está escrito: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então a justificativa para daqueles que acreditam que o correto é não usar nenhuma tatuagem, eles acreditam e afirmam que não fareis marca nenhuma sobre vós. O que você tem a dizer? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Irmã Alice primeiro. O que eu tenho a dizer sobre isso é tatuagem. Eu acredito no meu coração que é assim. O jovem, o adulto, muitas vezes ele não conhece a palavra de Deus a fundo. Então, se ele faz esse trabalho, faz a tatuagem, ele não está errado, porque ele não sabe o que Deus determina para ele. Mas depois que ele conhece a palavra de Deus, ele não pode tatuar mais. Essa é a opinião da senhora? É a minha opinião. Tá bom. Porque o Senhor disse que é melhor que não conheça a palavra de Deus do que conhecer e não obedecer. Sabemos disso. Por que nós vamos fazer o que Deus não agrada? Eu não acho que tatuagem seja uma coisa boa. Essa é a minha opinião. Eu tenho certeza que muitos que estão conectados pensam dessa forma. Agora nós vamos avaliar aqui hoje, porque minha mãe, irmã Alice Barbosa,
tem 89 anos, com 80 ela tornou-se criança. O Alisson, qual é a opinião sua sobre o assunto? Boa noite a todos aí que estão conectados aí nas redes sociais, primeiramente, que Deus ilumine a vida de cada um. E sobre esse tema, né, polêmico, bastante controverso, vai ter diversas opiniões. Minha opinião sobre isso, eu entendo, compreendo um pouco de cada opinião aqui que foi citada. E minha opinião sobre isso é que eu andei pesquisando sobre o tema também, e muita gente acaba fazendo sem conhecer a palavra de Deus, sabendo se pode ou não pode, sem saber, né? E quando eu fiz, principalmente quando eu fiz a minha tatuagem, eu não tinha conhecimento total sobre isso, se para Deus isso seria pecado ou não, se podia ou não podia. E como diz na palavra de Deus, né, o correto mesmo é não fazer, porque querendo ou não, tatuagem é uma tortura que você faz durante o procedimento ali, é uma tortura para a pele, e como está escrito, que Deus deixou escrito, né, na Bíblia, não fereis a pele. Então, querendo ou não, isso é algo que não é permitido. Porém, diante da sabedoria, se você fez sabendo que não é permitido, eu acho que tem um peso, querendo ou não, mas se você não conhece a palavra, não sabe, não se aprofundou, não tem conhecimento se isso é certo ou errado e fez, eu acho que não é um pecado, né? Porque a pessoa não tinha conhecimento se isso podia ou não, né? E eu acredito também que o Murilo falou também, tatuagem tem significado, inclusive eu tenho tatuagem que tem nome de Deus, entendeu? Então isso também... Muita gente que é cristão tem tatuagem também com o nome de Deus. Eu acho que, no resumo geral, assim, para fechar minha ideia, eu acho que fazer tatuagem, se você sabe sobre a palavra de Deus, se você entende o que isso é certo ou errado, não é pecado, né? Se você não entende. Agora, se você sabe que isso é errado, né, contra a ideia de Deus, né, porque Deus fez a gente imagem e semelhança dele, né? Então Deus não tinha tatuagem. Então eu acredito que o correto é não ter. É o melhor. Deus, aleluia! Somos formados por corpo, alma e espírito. Corpo é a nossa parte fisiológica. E o nosso corpo não vai nos acompanhar. Esse corpo que aqui está, com tatuagem ou sem tatuagem, ele não vai nos acompanhar a vida eterna. Nós teremos corpos transformados. Então isso aí não é o mais importante. Ter ou não ter a tatuagem não é o mais importante, porque na realidade nossos corpos ficarão aqui. O mais importante é nós observarmos. Nós temos corpo, alma, espírito. Corpo é a parte fisiológica, espírito é a parte espiritual que nós temos. A parte que vem de Deus, que nós temos dentro de nós. Nossa alma é o encontro entre o corpo e o espírito. É a nossa vontade. São as nossas emoções. Nossa alma é que decide se nós vamos ser servos de Deus ou não. Qual a decisão que nós vamos tomar? Quem toma é a nossa alma. Essa é a parte cognitiva do ser humano. O corpo sozinho, ele não pensa. O corpo está aqui, o espírito aqui. A união entre esses dois, nós temos a nossa alma, onde nós tomamos as nossas decisões. E essas decisões nós vamos responder por elas. Então veja bem, o que nós temos que compreender aqui hoje, de uma forma assim que eu acredito que todos vão entender. O que nós temos que entender a respeito de tatuagem é a motivação, é o porquê. Não é a tatuagem em si que vai te levar para o céu ou não levar. Não é isso. O importante é a motivação. Por que você fez essa tatuagem? Você fez por um ato de rebeldia? Então não agrada a Deus. Porque está escrito na palavra de Deus que tudo que nós fizermos, nós temos que procurar agradar a Deus. Agradar. Você fez foi por vaidade. Vaidade é pecado. Agora, o ato de você colocar uma tatuagem não quer dizer que foi por vaidade. Então depende da sua motivação. Qual que é a motivação que você fez a tatuagem? Por quê? Se o objetivo era glorificar a Deus, você pintou lá, escreveu Jesus, seu motivo era esse. Você está em paz com o Espírito Santo. Porque está escrito na palavra de Deus. Tudo que você se sente acusado não pode fazer, porque aí você está pecando. E nós vamos ler a respeito disso aqui, porque eu estudei bastante e orei muito a Deus nesse sentido. Sobre isso que eu falei, o que você teria a dizer, né, Murilo, a respeito desse assunto, dessa exposição? Porque nós estamos aqui não é para falar só amém, não, é para discutirmos mesmo, né? O assunto. O que o Hélio Murilo tem a dizer? Continuo mantendo, né, que não seja um pecado, por causa dos pontos que eu já contei. E também é importante, né, igual o senhor disse, por exemplo, a questão da vaidade. Então a pessoa usar brinco, ou no caso da mulher, ela se maquiar, fazer unha, tudo isso já seria um pecado, né? No caso até da gula, a pessoa que come demais então é gula,
já seria um pecado também. Então são diversas coisas que entram, né? E aí eu concordo com o que o senhor disse, que caso seja para Deus, é igual tem uma parte que fala, né? Que tudo pode, mas nem tudo convém. Amém. Muito bem. E se você não está indo contra nada e está em paz, então eu acho que está certo. Agora, se você pensa que já está sendo julgado, aí você está realmente errado. Já está condenado. Eu acho que é isso. Murilo, por que você fez suas tatuagens? Bom, as minhas mesmo, né? Eu tenho, acho que não vai estar dando para todo mundo ver aí, mas eu tenho o leão da tribo de Judá no braço. Eu tenho o relógio da vida também. E um anjo que seria, no caso, um anjo protetor, né? Eu levo isso comigo porque eu acho que o leão da tribo de Judá representa força, representa fé também. E a questão do anjo protetor também, né? Muito bem. E por que você fez? Agora pegou. No momento ali, creio eu que tenha sido uma vaidade mesmo, mas foi uma coisa que eu fiz e que eu estava em paz fazendo, não achei que eu ia estar sendo julgado. Não. Então continua em paz, mas não faz isso para ficar bonito, né? Tem um monte de gente que faz um monte de coisa para ficar bonito também. Então é algo assim que nós temos que nos avaliar diante de Deus. Alisson. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, sobre a opinião tanto do senhor, tanto do Murilo, eu concordo. Creio que muita gente, né, se a gente for levar ao pé da letra o que está errado, o que está certo, né, a gente, querendo ou não, estamos sempre cometendo erro, né, ninguém é perfeito e depende de você conversar com Deus, pedir perdão pelo que você faz de errado, pelo que você faz certo. E sobre a tatuagem em si, né, eu acredito que possa, assim, tipo assim, a escolha melhor é não fazer, né, mas se você fazer, não significa que você não vai entrar no céu porque você tem uma tatuagem. Creio que isso não determina se você vai entrar no céu, no reino do céu ou não, entendeu? Vai dar a alma da pessoa, do coração, do que a pessoa é. Acredito eu que uma tatuagem não define o caráter de ninguém, é sobre isso. E sobre as minhas tatuagens, né? Eu tenho aqui no braço, guiado por Deus, né, que está escrito. Eu tenho aqui do lado está escrito abençoado, né, blessed em inglês no caso. Aqui tem uma asa, né, que é uma asa angelical, né, que remete à paz, significado. Então, as tatuagens que eu fiz têm um significado legal, né, significado até religioso, mas o intuito que eu cheguei a fazer a tatuagem mesmo foi por, querendo ou não, foi porque eu achava bonito, ou seja, por vaidade, né, então, querendo ou não, foi um erro meu, foi um pecado meu, né. Então, eu creio que 95% das pessoas que fazem tatuagem, creio que a maioria também é por vaidade, porque acha bonito, para ficar melhor. Mas é igual o Murilo falou, né? Se a gente for levar por isso aí, tem mulher, principalmente mulher, né? Sempre tá fazendo algo para ficar mais bonita, né? Mexendo no corpo, enfim. Então, é algo bem complicado de se questionar. É algo importantíssimo, irmã Alice Barbosa, né? É que deve ser avaliado. Porque veja bem, você fez uma tatuagem por vaidade. Nós devemos todos os nossos dias buscar nos aproximar mais de Deus. E aquilo que nós consideramos que nós erramos, nós temos que pedir perdão a Deus e tentar mudar de direção também. Errei. Porque se você confessa que você fez por vaidade, pecou. Para você se arrepender, você tem que mudar de direção. Então você tem que se reavaliar. Porque você errou não é porque fez a tatuagem. O seu pecado é por causa da vaidade que te levou a fazer a tatuagem. Como é que você explica essa situação? E qual seria a sua decisão? Ou se você vai orar a Deus sobre, você faria uma nova tatuagem hoje? Essa é a pergunta. Interessante essa pergunta. A tatuagem que eu tenho aqui, por exemplo, é uma tatuagem recente, né? E eu deixei essa tatuagem paga, né? Só que eu não cheguei a terminar porque um tempo pra cá eu arrependi. Se eu tivesse a escolha de ter ou não ter, eu escolheria não ter. E aí, vai fazer outro ou não vai? Não, eu não tenho interesse não. Se tiver a oportunidade de tirar, eu tiraria, inclusive. Muito bem, Murilo, a pergunta é a mesma, né? Você faria ou não faria? Conhecendo, né, já sabendo um pouco mais, por vaidade eu não faria novamente. Agora, se fosse para a honra e glória do Senhor, porque a tatuagem, ela tem os seus prós, ela tem os seus contras, né, mas também tem os seus prós. Por exemplo, um pró que a tatuagem teria seria a aproximação com um certo tipo de pessoa, que seja para levar a palavra ou não. Tem gente que se sentiria mais à vontade com uma pessoa. É diferente chegar uma pessoa de terno para conversar com certas pessoas e chegar alguém que por exemplo tem uma tatuagem que a pessoa não vai se sentir julgada porque ela também tem a tatuagem ou não. Creio que se tivesse algum significado nesse sentido, eu faria novamente, mas por vaidade não. Muito bem, bem explicado, né? O Alisson, se fosse para fazer de novo, qual seria a sua posição, o porquê, o que você
Qual a avaliação que você tem? Se fosse para mim decidir se eu faria ou não, hoje em dia, se eu teria feito ou não, eu não faria, só que as tatuagens que eu tenho não é algo que me incomoda, não é algo que eu olho e, nossa, me entristece, algo do tipo. Então, eu conhecendo a palavra certamente hoje, né, se deve fazer ou não, se é pecado ou não fazer, se fosse para me escolher, eu não faria, mas sobre as que eu já tenho, não é o que me incomoda também. Algo que tem que ser avaliado também por você que está conectado, conectada, que está em dúvida, né? Você tem que avaliar. Você veja bem, tem determinadas profissões que é importante ter tatuagem. Lutador, né? O cantor. Agora tem profissões que até não muito tempo, até para entrar para a Polícia Militar, por exemplo, não podia ter tatuagem. Hoje no Brasil ainda tem muito preconceito. Chega alguém cheio de tatuagem, com 2 brincos na orelha, 1 no nariz, mas já olha, pensa, avalia de forma diferente. Então nós temos que avaliar muito. Não está escrito de forma clara que pode ou não pode. Vaidade é pecado. Escandalizar seu irmão é pecado. Você tem que fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Hélio Murilo é meu filho. Ele me perguntou várias vezes. Eu falei, filho, ora a Deus, toma a sua decisão. E ele tomou a decisão e escolheu tatuagens que, na visão dele, honrava e glorificava a Deus. Então ele se sente bem, Não concordou porque ele confessa que fez também por vaidade, foi honesto. E a vaidade é pecado. Então se arrepende e não pode fazer mais. Se for por vaidade, não. Mas ele deixou bem claro. Pode ocorrer um dia de ser até necessário. Outra coisa que nós temos que parar para avaliar. Você que é crente há muitos anos, né? Igual minha mãe, que a senhora tem que parar para pensar. E os países onde fazer tatuagem é costume do povo. É costume, todos fazem. E aí, como é que vai ficar essa situação? Os índios, por exemplo, lá, eles gostam de cantar, de dançar. Então não pode dançar mais, é costume deles. Países do Oriente Médio que fazem tatuagem. Então, nós temos que avaliar tudo isso. A respeito de tudo isso, mas qual a conclusão que a senhora está chegando agora? O que a senhora está pensando sobre isso? Porque a senhora veja bem que as colocações que os jovens fizeram são colocações importantes. Pergunta, o momento é esse. Estamos discutindo um assunto polêmico e muito importante. Podcast Jovens com Cristo. Buscando crescer espiritualmente. Buscando avivamento espiritual. E eu quero dizer assim, sabe, com as colocações que foram ditas, eu fiquei assim pensativa, porque quando eu via, se fosse para me escolher um irmão bem vestido e um que tivesse cheio de tatuagem, eu não ia perto dele. Só não ficaria? De jeito nenhum. Me dá até arrepio. Pois não. Desculpa, eu estou sendo sincero. Mas hoje eu não estou sentindo tanto assim mais, né? Mas aí, porque vocês notam bem, até as irmãs também, quando aparecem umas irmãs lá na porta da minha casa, se elas estiverem bem vestidas, eu fico feliz, mas se não tiver, eu não acredito numa palavra delas. Então é muito difícil isso. Mas eu acho assim que do momento que a pessoa não está fazendo com más intenções, e Deus não disse, vai tirar isso primeiro para depois vir a mim, não. Ele disse, vem conquistar. Se já fez a tatuagem, então vem conquistar. Porque se ele vier e arrepender, não vai fazer mais. Verdade. Então, nós não podemos falar que ele é condenado, que ele não vai ter salvação. Quantos de nós não vai ter salvação e não tem nenhuma manchinha? Então, nós não podemos julgar ninguém. Eu só me dá uma coisa ruim. Vocês me desculpam, que eu sou sincera mesmo, sabe? É verdade. Mas isso aí não adianta, ele está em mim, sabe? Não é que eu acho as pessoas que tem essas coisas, seja mau elemento, é porque tem seus motivos. Então, cada um tem um motivo. O que faz para agradar a namorar? A Laine. A Laine não fez tatuar e depois de serva de Deus, nome de mãe, nome de carro, nome dos filhos, nome do marido. E eu vou condenar ela por isso. Deus toma conta, né? Então, na realidade, nós temos que avaliar por vários ângulos. Porque veja bem, em países onde é comum fazer tatuagem. Aí ninguém vai para o céu, então. Outra coisa, não vai cortar cabelo. Então não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba. Viu, dona irmã Alice? Aí só precisa orar mais a Deus. Porque nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Outro detalhe, que nós temos que avaliar, são públicos diferentes, como o irmão Hélio Murilo falou, né?
Porque às vezes eles vão pregar em determinados lugares que as pessoas têm e que é natural, e eles vão receber a palavra de Deus, não é? Aí se fosse só igual a Joala, complicava a pregação. Se você sente paz no coração, você tem paz, teve dúvida, não faz. Teve dúvida, não faz. Se sente acusado, eu sei, não sei, se faz, não faz. Não é algo tão importante na sua vida. Se você vai fazer uma tatuagem por revolta, não faz. Se você vai fazer uma tatuagem por tristeza, não faça. Se vai fazer por vaidade, não faça. Faça de uma forma que você está em paz com Deus. Você está em paz. Tudo que fazeis, fazeis para a honra e glória do Deus que fez os céus e a terra. E não vamos condenar ninguém. Somos juízes para condenar. Discutimos aqui hoje um assunto muito importante. Você agora sabe orientar o seu filho, a sua filha. Sabe tomar sua própria decisão. Está em paz. Está tudo nas mãos de Deus, graças a Deus.